Bem, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês a solução detalhada do exemplo ilustrativo número 4 da unidade 5. Devemos elaborar curvas de intensidade, duração e frequência para uma determinada cidade, tendo como base diversos períodos de retorno, começando de 5 e até chegar a 100 anos como período de retorno. Também temos como dados iniciais os parâmetros obtidos na análise de regressão, que serão inseridos na equação da intensidade de chuva. Bom, esses são os parâmetros iniciais. Vamos verificar a relação entre intensidade, duração e frequência. Esta seria a expressão a ser utilizada. Estes seriam os parâmetros constantes K, M, N e C, bem como as variáveis independentes, tempo de retorno e tempo de duração. Bom, enfatizamos de que a intensidade é função de duas variáveis dependentes, a saber, tempo de retorno e tempo de duração, a chuva. Bom, a gente vai elaborar isso em 5 passos, utilizando-se uma planilha do Excel. Iniciamos pela definição do intervalo da variável independente, que seria a duração. Vamos a definir o intervalo entre 0 e 100 com um incremento de 5 minutos. Depois, vamos a colocar em cada coluna um valor correspondente a cada um dos períodos de retorno. Em seguida, definimos umas células para cada um dos parâmetros ou constantes da equação. E, por fim, inserimos a expressão de intensidade na célula que cruza a linha e a coluna, respectivamente, do período de retorno e o tempo de duração. E, por fim, elaboramos a curva com as ferramentas gráficas da planilha eletrônica Excel. Bom, aqui temos a planilha com os dados. Primeiro vamos a definir o intervalo da variável independente, tempo de duração de 0 a 160, e em seguida o tempo de retorno, utilizando-se uma coluna para cada um desses tempos. Depois, que seria o terceiro passo, uma célula para cada um dos parâmetros da expressão. Esses são os 4 parâmetros. E, por fim, uma célula onde se cruza, onde se intersecta o tempo de retorno com o tempo de duração, e vamos inserir a fórmula, essa que tem aí. Aqui nessa faixa verde estaria a expressão definida na célula F7 para calcular a intensidade em função do período de retorno do tempo de duração. Por fim, temos as curvas para os diversos períodos de retorno. Essa seria a curva, considerando cada um dos períodos de retorno e em função da duração da chuva. Bom, aí teríamos a figura já exportada para o PowerPoint, fica um visual bem superior, bem melhor, e seria já o resultado final desse trabalho. Bom, também vamos realizar mais um exercício. Vamos ver como utilizamos essas curvas. Em destaque estão os dados principais. Vamos ver, por exemplo, para uma intensidade de 50 minutos, qual seria a probabilidade de 20% de ser igualada ou superada em um ano qualquer dessas localidades. Primeiro, o estudante deve ter presente que o nome da curva resume tudo. É a relação intensidade, duração e frequência. Segundo, que são 3 variáveis
basta conhecer duas para determinar a terceira. Neste caso, outro aspecto relevante também seria a relação entre frequência e período de retorno, que são uma é o inverso da outra, ou seja, o recíproco. Portanto, eu posso determinar o período de retorno como sendo o inverso da probabilidade ou a frequência de ocorrência, desde que transforme em decimal. Como temos 0,20, isso dá como resultado um período de 5 anos de retorno. Bom, aqui localizamos a curva correspondente ao período de 5 anos de retorno e o tempo pedido, que era de 50. Bom, aqui localizamos tempo de duração de 50, acompanhando essa setinha. Na sequência, traçando a linha vertical, perpendicular ao eixo de duração, agora uma linha perpendicular ao eixo de intensidades, e por fim encontramos, registramos o valor precisamente nesse eixo. Aproximadamente 40 milímetros por hora seria a resposta, ou seja, que para um período de retorno de 5 anos, com essa duração de chuva, teríamos uma intensidade de aproximadamente 40 milímetros por hora. Claro, o valor exato estará lá na tabela e também podemos determiná-lo aqui, analiticamente, aplicando-se a expressão matemática. Apenas substituir os valores correspondentes para esse tempo de retorno de 5 anos e o tempo de duração de 50 minutos, e obtemos a resposta. Essas respostas vocês poderiam conferir também naquela tabela que apresentamos no Excel, para 50 de tempo de duração e 5 anos de período de retorno. Bom, isso era o que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.